Júlia nunca imaginava que aquele plantão, inicialmente tão rotineiro, fosse virar de ponta cabeça. O hospital estava imerso em sua habitual agitação, com enfermeiros cruzando os corredores como peças de um relógio perfeitamente desajustado. O som de sirenes lá fora, no entanto, elevou a urgência no ar. Um chamado no rádio anunciou: vítima de acidente de carro, estado crítico. Era deixa para Júlia assumir a linha de frente. A ambulância deslizou até a entrada com pressa e precisão. A maca foi retirada e, sobre ela, um homem coberto de ferimentos, seu rosto quase irreconhecível pelos cortes e hematomas. Júlia só teve um vislumbre, mas sentiu um aperto no peito. Era algo nos olhos dele, mesmo semiabertos, um pedido silencioso de socorro. Ao lado do médico, ela agiu com a precisão de um relógio suíço. Com pressas, instrumentos, monitoramento constante. O tempo parecia congelar, mas também corria depressa enquanto a sala de emergência se tornava um campo de batalha pela vida daquele homem. Ela percebeu o leve alvoroço nos corredores. Pessoas pareciam querer saber mais sobre o paciente misterioso. Mas Júlia, alheia ao burburinho, mantinha o foco. Vamos estabilizá-lo, disse o médico com firmeza, e ela assentiu, sentindo o suor escorrer pela testa. Dentro dela, perguntas ecoavam: quem seria ele? Porque havia algo tão intrigante naquele paciente? Enquanto o transferiam para a UTI, uma energia inquietante pairava no ar, como se aquele homem fosse mais do que parecia à primeira vista. Júlia não sabia, mas seu destino estava prestes a se entrelaçar com o dele de formas que mudariam sua vida para sempre. O som dos monitores preenchia a sala silenciosa da UTI. Júlia ajustava o soro intravenoso de Chris, agora em repouso profundo, enquanto observava o monitor de sinais vitais com a atenção de quem sabe que qualquer detalhe pode ser crucial. As semanas que se seguiram foram marcadas por longas horas ao seu lado, garantindo que cada pequeno progresso fosse registrado e cada complicação evitada. A rotina na unidade era intensa, mas havia algo diferente na maneira como Júlia cuidava daquele paciente. Não era apenas profissionalismo, embora fosse impecável, mas uma dedicação que parecia transcender as obrigações. Para ela, Chris não era uma figura pública, um nome reconhecido mundialmente. Ele era simplesmente um homem frágil, lutando para se recuperar. Os dias se tornaram um ciclo reconfortante: medicações, exames, momentos de calma onde Júlia ajustava as cobertas, buscando sempre proporcionar o máximo de conforto. Cada toque dela era envolto de gentileza, e mesmo inconsciente, parecia que Chris percebia. Em algumas noites, seus lábios se moviam, murmurando palavras incoerentes, como se estivesse tentando agradecer. Do lado de fora, a agitação com a presença de Chris no hospital continuava. Repórteres tentavam descobrir sobre sua condição, seguranças mantinham curiosos afastados, mas nada disso parecia chegar até Júlia. Para ela, ele era apenas o paciente em sua frente, alguém que precisava de cuidados, não de fama ou atenção. Certo dia, enquanto arrumava os lençóis, Júlia sentiu uma conexão inexplicável ao observar o rosto tranquilo de Chris. Ela não conseguia entender por que aquele paciente despertava algo em seu interior, mas não tinha tempo para divagar. Sua missão era clara: cuidar dele até que pudesse se recuperar completamente. Mal sabia ela que, por trás daquele silêncio, algo estava sendo despertado, e que, ao acordar, Chris enxergaria nela algo que não encontrara em mais ninguém.
Os primeiros raios da manhã entravam pela janela da UTI, iluminando suavemente o quarto onde Chris estava. Julia ajeitava os medicamentos e fazia anotações precisas em sua prancheta, quando percebeu algo inesperado. Um movimento sutil, quase imperceptível, das pálpebras dele. Ela parou por um instante, segurando o ar, até que Chris finalmente abriu os olhos. "Bom dia", disse Julia, com sua voz suave e tranquilizadora. Ela se aproximou, verificando os sinais vitais enquanto o orientava com palavras calmas. Chris olhou ao redor, desorientado, e levou um momento para processar onde estava. "Você sofreu um acidente, mas está em boas mãos. Estamos cuidando de você", acrescentou, enquanto ele tentava absorver a situação. Cada gesto de Julia, desde o modo como ajustava os travesseiros até o olhar reconfortante que dirigia a ele, fazia Chris se sentir protegido. Embora ainda estivesse fraco demais para responder com clareza, ele começou a notar algo especial naquela enfermeira que parecia cuidar dele de maneira tão sincera e sem pretensões. Por alguma razão, ela não mostrava nenhum traço de reconhecimento de sua fama, e isso o intrigava profundamente. Nos dias seguintes, a presença de Chris se tornou mais ativa. Ainda que limitado, ele passava a interagir mais com Julia. Durante os exames, ele fazia perguntas simples, sobre como estavam as coisas, sobre como ela lidava com os plantões, e cada resposta dela parecia revelar um mundo completamente diferente do que Chris estava acostumado. Ele observava suas expressões enquanto ela descrevia sua paixão pela enfermagem, pela ideia de cuidar sem esperar nada em troca. Julia, por outro lado, sentia algo indescritível. Era como se a cada palavra trocada entre eles houvesse uma conexão invisível, embora ela insistisse em acreditar que tudo não passava de parte do seu trabalho. Mal sabia ela que algo mais profundo estava sendo cultivado no coração de Chris. Após semanas de recuperação e cuidado, o dia da alta de Chris finalmente chegou. Julia estava preenchendo os papéis de liberação quando ele a chamou, com a voz ainda levemente rouca. "Julia, eu gostaria de agradecê-la por tudo, mas queria fazer isso de um jeito diferente. Você aceitaria sair comigo, talvez para um passeio mais tranquilo?" Julia hesitou por um momento. O pedido era inesperado, e algo em seus olhos a fez sentir um pequeno arrepio. No entanto, ela sorriu, tentando manter o tom profissional. "Bem, acredito que um pouco de ar fresco seja ótimo para sua recuperação." Ela sentiu um frio na barriga, sabia que estava sentindo algo a mais por ele. Será que deveria se apaixonar? Era um pensamento que passou por ela no momento. No dia combinado, ao fim da tarde, os dois caminharam juntos em um parque próximo ao hospital. O ar estava fresco, com o cheiro de grama e flores enchendo o ambiente. As conversas começaram leves. Julia comentou sobre como o trabalho no hospital podia ser desafiador, enquanto Chris, cauteloso, não mencionava nada sobre sua vida além do acidente. Ele a puxou pelas mãos, dizendo que o acidente foi uma armadilha do destino para os unir. "Julia, estou muito feliz por ter conhecido você, a pessoa incrível que é." A beijou de uma forma que nunca havia experimentado, com uma sincera paixão. Julia sentia cada arrepio que aquele beijo trazia. Ela estava apaixonada e parecia que tinha uma conexão muito maior com Chris, algo inexplicável. "Chris, eu também sinto algo muito forte, um enorme carinho por você", disse ela. A tensão parecia crescer com o tempo. Chris sabia que precisava ser honesto sobre sua identidade, mas temia que isso mudasse a maneira como Julia o via.
Quando finalmente pararam em um banco, com a vista de um lago cintilando sob a luz do pôr do sol, ele respirou fundo. Júlia, começou, a voz com um tom hesitante. Eu preciso te contar algo. Os olhos dela se estreitaram por um instante, mas ela manteve a expressão calma enquanto ele continuava. Meu nome completo é Chris Taylor. Eu jogo futebol em um time internacional, e provavelmente você verá meu rosto em capas de revistas ou TV. Eu não queria que isso fosse um segredo. Júlia piscou algumas vezes, sentindo uma mistura de incredulidade e choque. Durante semanas, ela havia cuidado de Chris como qualquer outro paciente, sem fazer ideia de sua fama. Ela tentou esboçar uma reação, mas sua mente estava cheia de pensamentos conflitantes. Chris segurou a mão dela com cuidado. Eu só imaginei que não soubesse, por não ter comentado nada sobre isso, e quero que saiba que, para mim, esses dias foram mais sobre você do que sobre minha recuperação. O coração de Júlia disparou. Apesar do turbilhão de emoções, ela conseguiu sorrir com serenidade. Isso é um pouco demais para processar, respondeu, afastando-se levemente. Algo em seu interior a fez querer proteger-se. Mas a conexão entre eles era inegável. Nos dias que se seguiram ao passeio, Júlia se viu perdida em um redemoinho de emoções. Chris havia mexido com ela de uma forma que ninguém jamais conseguiu, mas, ao descobrir quem ele realmente era, sua mente foi invadida por dúvidas. Ela sabia que a vida ao lado de alguém como Chris não seria simples. A fama, os holofotes, o ritmo de vida dele, tudo parecia distante de sua realidade. Sentada à beira da cama em seu pequeno apartamento, ela encarava o vazio, o coração apertado, enquanto tentava convencer a si mesma de que era melhor esquecer. Os relacionamentos de pessoas famosas eram complicados demais. Eles tinham tendências de infidelidade, muitas festas e não durava muito, era exatamente o que ela não queria. Mas esquecer parecia impossível. Cada sorriso de Chris, cada palavra que ele dizia, ecoava em sua mente. Júlia sabia que ele era diferente de qualquer outro homem que conhecera. O modo como ele demonstrava respeito e interesse genuíno em suas histórias e sua simplicidade a desarmava, mas isso só tornava sua decisão ainda mais difícil. Chris, por sua vez, estava inquieto. Desde que havia deixado o hospital, sentia que algo faltava. Ele se lembrou de todas as noites em que Júlia ficava ao seu lado, a maneira como ela cuidava dele com tanto carinho. Percebeu que nunca tinha sido visto como apenas Chris, a pessoa, e não o jogador de futebol. Pela primeira vez, ele experimentava a simplicidade de ser aceito sem as barreiras impostas pela fama. Logo percebeu que Júlia se afastou, o que as outras mulheres que conheceu antes não faziam. Precisava correr atrás dela. Determinado a reconquistar sua atenção, Chris começou a planejar algo especial. Ele sabia que precisaria provar a Júlia que o que sentia por ela era real, e que a vida ao seu lado poderia ser mais do que uma fantasia passageira. O destino, mais uma vez, parecia preparar algo para eles, enquanto cada um enfrentava seus dilemas, sem saber que estavam prestes a se encontrar em um momento decisivo. Era noite quando Júlia ouviu a campainha de seu apartamento tocar. Ela não esperava ninguém. Ao abrir a porta, sentiu um frio na espinha ao dar de cara com Chris. Ele estava ali, com um olhar determinado, mas vulnerável, o coração claramente estampado em seu rosto. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele sorriu levemente. Eu precisava te ver.
Ele a entregou um enorme buquê de rosas e uma caixa com bombons. Chris entrou no pequeno apartamento, olhando ao redor, absorvendo cada detalhe do espaço que parecia refletir quem Julia era. Simples, acolhedora e genuína. Ele se virou para ela, os olhos fixos nos dela. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu não consegui parar de pensar em você. Desde o hospital, desde tudo. Sua voz era rouca, carregada de emoções que ele parecia não saber como traduzir completamente. Julia tentou interrompê-lo, ainda insegura. Chris, eu não sei se isso faz sentido. Nós viemos de mundos tão diferentes. Eu só sou uma enfermeira. Você é. Não me importa quem eu sou para o mundo, ele a cortou suavemente, aproximando-se. O que importa é quem eu sou quando estou com você. Pela primeira vez, alguém viu além da minha carreira, além do meu nome. Você me tratou como um homem comum, com fragilidades e imperfeições, e eu nunca senti algo tão real. Chris segurou as mãos dela, e Julia sentiu a pressão firme, mas também calorosa. Ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Eu sei que a minha vida é complicada, mas eu quero algo verdadeiro, e isso é o que eu sinto por você. Venha comigo, Julia. Venha morar comigo no exterior. Vamos construir algo juntos, longe de tudo isso. As palavras dele a desarmaram. Julia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Apesar de todas as suas dúvidas e medos, ela também sabia que seus sentimentos por Chris eram profundos. Mas ainda assim, uma batalha interna se desenrolava em sua mente. Chris, como se entendesse suas hesitações, puxou-a delicadamente para um beijo. Não precisa responder agora. Só pense nisso. Mas saiba que eu não estou desistindo de você. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Julia. Cada palavra de Chris ecoava em sua mente, despertando sentimentos que ela não conseguia mais negar. Ela refletiu sobre a simplicidade de sua vida até aquele momento e sobre como ele, inesperadamente, trouxe uma nova perspectiva para seu mundo. A dúvida a consumia, mas havia também um brilho de esperança que ela não conseguia ignorar. Na manhã em que tomou sua decisão, o sol brilhava intensamente, como se o universo soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Julia pegou seu telefone e digitou uma mensagem curta, convidando Chris para encontrá-la em um café discreto, longe dos olhares curiosos, naquela tarde. Chris chegou pontualmente, o coração acelerado. Ele sabia que o momento seria decisivo. Julia o esperava em uma mesa perto da janela, com um sorriso tímido que fez o coração dele saltar. Antes que ele pudesse falar, ela tomou a iniciativa. Eu pensei muito sobre o que você me disse. E, honestamente, isso me assustou. Mas não consigo imaginar a vida sem você agora. Ele segurou as mãos dela, os olhos brilhando de emoção. Então vem comigo, Julia. Vamos descobrir isso juntos, um dia de cada vez. Ela assentiu, e uma lágrima escapou por sua bochecha. Eu confio em você, Chris. Ele fez questão de acompanhá-la até seu apartamento. Julia o convidou para entrar. Foram aos beijos até o quarto. Os ritmos dos dois corações pareciam estar em uma só sintonia, se acariciavam com um enorme desejo de parar o tempo. Cada beijo, cada toque parecia unir a magia de amor que havia entre eles. Era o início de uma paixão avassaladora. Julia olha para o horizonte e sente um misto de ansiedade e excitação,
enquanto Chris entrelaça sua mão na dela. O som dos anúncios de voo ecoa enquanto eles caminham rumo a uma nova jornada, com o amor como bússola. O mar, as tempestades e as dúvidas ficaram para trás. O que os aguardava era uma nova história, escrita a dois, cheia de coragem, descobertas e amor.